Olá, evolucionárias! Tudo bem? Sejam bem-vindas às nossas My Class. Hoje nós vamos falar sobre a definição da sua paleta de cores, como é que você trabalha ela de forma harmônica lá no seu feed, né? E também, se você tem espaço físico, você pode trabalhar da mesma forma, ok? Então, o primeiro ponto é como você define a sua paleta de cores. Se você não tem a sua paleta de cores definida ainda, né, uma dica que eu dou é você utilizar a psicologia das cores para estar trabalhando, né, a sua paleta de cores para transmitir realmente os objetivos da sua marca. As cores, elas representam, né, tem, na verdade, vários significados que você vai utilizar para transmitir realmente os seus objetivos, os valores da sua marca, enfim, o que você quer representar. As cores, elas têm muito impacto, né, na nossa percepção. Então, trabalhe isso de forma estratégica. Hoje o nosso assunto não é sobre psicologia das cores, para mim está falando mais um pouquinho aqui sobre vocês, mas se você não tem, né, a sua paleta de cores definida ainda, dá uma pesquisada aí no Google, né, sobre a psicologia das cores, para você estar definindo as suas cores da sua marca de forma estratégica, tá bom? O que nós vamos falar aqui nessa aula hoje, né? Realmente como trabalhar a sua paleta de cores de forma harmônica. Se você não tem ainda uma paleta de cores definida, eu te indico a ter, né, 3 cores principais, que é o que a gente trabalha lá quando eu faço a minha identidade visual. Eu sempre peço qual que são as 3 cores, né, principais que você quer representar na sua marca. Por que somente 3, né? Por quê? Senão fica muito poluído, né? Tem que cuidar muito em relação a isso, ao utilizar as cores de forma estratégica, para não ficar um feed bagunçado, poluído. Então, escolha 3 cores principais que vão ser as cores que você vai mais utilizar, que vão representar a sua marca. Mas lembre-se também de escolher subtons, tá bom? As cores primárias e as cores secundárias. Então, escolha as 3 cores principais e escolha 3 cores secundárias, subtons, que vão fazer as cores realmente harmonizar. Por que não trabalhar só com as 3 cores principais, tá? Porque senão fica algo muito pesado. Eu lá no início também, né, eu trabalhava somente com um amarelinho claro e um roxo claro também, mais para um lilás. Né, e acabava que não ficava com um contraste legal, porque eu ficava muito presa, né, a utilizar somente essas 2 cores da minha paleta. Mas não, evolucionária, você não faça isso, ok? Porque senão você vai ficar muito engessada, você vai acabar se travando na hora da criação. É importante, né, que você tenha uma paleta de cores, né, que você siga a sua paleta de cores, mas que você tenha uma abrangência maior, né, de tons que você pode utilizar, para não ficar algo pesado. Na hora que você for trabalhar lá os seus posts, o seu conteúdo, você conseguia trazer essa harmonia para o seu feed, ok? Então vamos lá. Separe então 3 cores principais, se você não tem ainda sua paleta. E se você tem a sua paleta, por exemplo, com 3 cores já, né, ou com 2 cores, tente escolher mais uma cor e tem que pensar em subtons que harmonizariam com suas cores principais, que é onde você vai trabalhar lá a coerência, a harmonização e a questão importante a gente pensar também no contraste, tá bom? Então, essa é a dica principal na nossa My Class. Separe 3 cores principais para sua paleta de cores, 3 subtons, por quê? Para harmonizar. Por exemplo, as minhas cores principais, agora que eu fiz um rebrand da minha marca, troquei para a marca pessoal, são o verde neon, né? Troquei o amarelo mostarda por o verde neon. O amarelo ainda faz parte da minha cartela, mas eu utilizo ele menos lá no meu feed, tá bom? Que eu também trouxe o amarelo neon. Eu tenho a questão do preto, que é uma cor também que eu estou trazendo principal, porque o preto, além de passar autoridade, eu não sou fã só de feed preto, ok? Mas o preto ele traz mais autoridade, ele mostra mais amadurecimento. E é importante que você trabalhe também um pouquinho sobre isso, se é o intuito da tua marca, tá bom? O meu intuito é passar mais profissionalismo, mais autoridade para vocês e realmente a evolução, né, do amadurecimento que eu tive de todos os cursos que eu investi, ok? Então, o preto também é uma cor principal e eu utilizo também um roxo, que ele é mais puxado também para o neon, são as minhas cores principais. As minhas cores secundárias são o amarelo, né, o amarelo neon, o nude, né, que eu utilizo um creme, e também um roxo mais escuro. Então eu trabalho minhas cores principais, mas eu utilizo os subtons da minha marca
para trazer uma harmonia, para não ficar aquele feed pesado que você arrasta. Principalmente se você gosta de trabalhar com colorido, tenha muito cuidado, tá? Eu digo por mim mesmo que às vezes eu tenho a impressão, eu sinto que o meu feed está um pouquinho poluído, porque eu gosto de trabalhar com colorido, com cores, né? Eu tenho que pensar em como trazer harmonização para o meu feed, ok? Também cuide bastante com contraste, né? Na hora que você for utilizar as suas cores, for montar a postagem ali para o seu Instagram, pense também, isso está visível? Dá para ler direitinho, né? Eu consigo entender o que está escrito ali? Eu não consigo? Por quê? A gente tem que facilitar a vida do nosso seguidor que entra, né? Se está muito difícil, se não tem uma coerência, ele não vai ficar ali. Ele não vai parar para ler o que está escrito, né? Por quê? Porque não tem como ler, tem que forçar muito a visão. Então, eles não vão perder esse tempo, né? Com isso. Então, facilite. Trabalhe, então, a harmonização, ok? E o contraste muito bem. Aquilo está bem visível? Faça uma autoanálise, né? Eu consigo ler o que está escrito ali? Né? Se alguém entrasse no meu perfil, né? A pessoa ia ficar ali porque é um conteúdo interessante, não é um conteúdo interessante? Mesmo que o conteúdo seja interessante, tem um conteúdo de valor ali. Se não tiver um contraste, se não tiver uma imagem bacana, né? A pessoa não vai ficar, não vai parar, não vai reter atenção, ok? E também a paleta de cores é bacana porque, mesmo que você não tenha uma identidade visual definida, né, com logo, enfim, elementos da sua marca, a paleta de cores já gera uma identificação. Se você trabalhar sempre com essa paleta de cores lá no seu feed, né, as pessoas vão criar uma memória, você vai ser reconhecida por isso, né? Já vai criar uma identificação. Então a paleta de cores ela é muito importante. E se você tem uma paleta de cores definida e você sempre utilizar essa paleta de cores para a criação dos seus posts, né? O que vai acontecer? Vai acabar que o seu feed ele vai acabar tendo essa harmonização sozinho. Né? Vai aparecer um feed profissional já com uma identidade visual, porque você vai utilizar as mesmas cores. Não precisa você ficar assim, lá naqueles questão do feed xadrez, né? Hoje eu posto amarelo, amanhã preto e depois amarelo. Né? Ficar aquele feed xadrez porque você tem que seguir assim. Não precisa, você também não precisa ficar engessada em relação a isso. Você utilizando já a sua paleta de cores, né? Você já consegue trazer, né, essa coerência para o seu feed, essa identificação, né? Mostrar que você já é mais profissional, tem credibilidade, né? Mesmo você não tendo propriamente uma identidade com logo, né, com símbolos que remetam à sua marca, a paleta de cores já te ajuda nisso, ok? Então, a dica de hoje é, né? Tenha 3 cores principais, trabalhe subtons, tá bom? Não fique engessada também em trabalhar somente com a sua paleta de cores. Se tem ali, por exemplo, né, subtons que conversem com a sua paleta de cores também, você pode utilizar, ok? Trabalhe imagens também, imagens que lá no Pinterest tem várias imagens que você pode utilizar, que também tem uma coerência com a sua marca, utilize a paleta de cores. Então você tem diversas maneiras de estar utilizando ali para deixar o seu feed harmônico e utilizar as suas cores, ok? Também pense sempre no contraste, tá bom? Aquilo ali está legível, consigo entender? Então isso é muito importante, ok? 3 cores principais, 3 cores secundárias, que são subtons que conversem com a sua paleta principal, ok? Contraste e não fique presa, não fique engessada a regras. Tem que postar nessa cor um dia, depois nessa, depois na mesma cor. Você não precisa. Você utilizando sempre a sua paleta de cores, né? Harmonizando as cores com as cores primárias, as cores secundárias, você já vai ter um feed profissional, autêntico, né? E que vai ficar harmonizado. Porque você está utilizando a sua paleta de cores. Então, a paleta de cores ela é fundamental para trazer essa identificação da sua marca, ok? Na verdade, na questão do feed, ela é mais importante que propriamente o seu logo. Né? As imagens que você traz com a paleta de cores, ela é mais importante para gerar uma identificação do que um próprio logo mesmo. Tanto que eu, no meu perfil, eu quase nunca utilizo meu logo. Acho que eu quase nunca utilizo ele realmente. Porque já tenho a minha paleta de cores que ela representa muito a minha marca, representa muito os valores, a forma que eu quero ser reconhecida, né? Então, é muito importante que você trabalhe a sua paleta de cores, ok? E trabalhe ela de forma harmônica, mas sem precisar ficar presa nisso. Tá certo, funcionárias?
Então, essa foi a nossa My Class. Espero que vocês tenham gostado, ok? Tchau, tchau!